Olá, turma do sexto ano A e do sexto ano B. Vamos para mais uma semana de aula remota. Né? Para essa semana, a gente vai falar sobre os povos mesopotâmicos. A gente começou a falar semana passada de alguns e eu fiz uma divisão, né? Feito eu expliquei. E hoje a gente vai falar sobre os hebreus, fenícios e persas. Essas três civilizações que foram bastante importantes e se desenvolveram na Mesopotâmia. Os hebreus é um povo bem falado, né, bem conhecido por vocês, principalmente pela questão religiosa. Então a gente vai falar um pouco sobre essas três civilizações. Vamos lá? Para começar, a gente vai falar sobre os fenícios, né? E eles se destacam por serem povo do mar. Né? Por que isso? Né? Os fenícios fazem parte de uma das mais importantes civilizações da antiguidade. Né? Viviam no norte da Palestina, entre o mar Mediterrâneo e o território que hoje corresponde ao Líbano, Síria e Israel. Os fenícios são conhecidos como povos do mar. Isso porque eles foram grandes mercadores marítimos e contribuíram para o desenvolvimento da astronomia. Destacaram-se também na civilização antiga os persas e os hebreus, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Né? Então, a característica muito forte vai ser esse desenvolvimento marítimo, principalmente por causa do comércio do povo fenício. Aqui eu trago para vocês o mapa das cidades e estados, né? O povo fenício, queria que vocês prestassem mais atenção na imagem do lado direito, né? Tem aqui 3 cidades e estados, estão observando. Só que nesse mar, né? Aqui no mar Mediterrâneo, a gente está vendo uma linha vermelha, não é isso? Isso aqui, na verdade, são as rotas comerciais que os fenícios faziam com todos esses povos. Então, imagine que ele vai chegar até a Europa. Estão observando? A gente tem aí, ó, a África, não é isso? Estão observando? Até o que hoje corresponderiam a Espanha, no caso, né? Então, foi um povo que desenvolveu bem a questão dessas rotas marítimas, principalmente para o comércio. Né? Hebreu, fenícios e persas, os fenícios conviveram e comerciaram com vários povos. Tiveram como os vizinhos hebreus, que também viviam na região onde está o atual estado de Israel. Com os persas, além do comércio, os fenícios ainda tiveram que enfrentá-los como inimigos, devido à expansão do Império Persa. Isso a gente vai ver quando a gente falar um pouco sobre o Império Persa. Como era a religião fenícia, né? Era uma religião politeísta, né? Uma característica bastante forte de vários povos da antiguidade, onde praticavam rituais de sacrifício de animais. Os fenícios cultuavam principalmente 3 deuses, que são conhecidos por nomes diferentes. El, né? Era o deus máximo, aquele que havia criado o mundo, mas não necessariamente os deuses. Nada acontecia sem seu consentimento, e por isso ele sabia de tudo. El é representado por um homem velho sentado no altar de uma montanha, distante da humanidade. Para alcançar suas graças, os fiéis devem se dirigir à sua esposa, Astarte, nome bem diferente, né? Vamos ver aqui. Astarte, né? A esposa de Deus, né? Seria a deusa mãe, que seria do mar, dos rebanhos e da colheita. Um de seus símbolos é a palmeira, árvore que se destaca no deserto por sua resistência, assim como ela se destaca entre os deuses. Baal, né? Filho dos dois, era o deus das tempestades e montanhas, encarregado da fertilidade. É conhecido por vários títulos como Cavaleiro das Nuvens, o Mestre das Terras, um guerreiro que combate as forças da morte, como filho de El, também atua como regente na ausência do pai. Então é interessante que quando a gente vai falar e estudar um pouco sobre a religião, ela sempre vai estar ligada a algo, né? onde o ser humano ele deveria cultuar para ter algo em troca. Né? Então a gente vai ter aí os deuses que é da colheita, da montanha, da guerra. A gente vê muito isso em todos os povos da antiguidade. Como seria essa economia? Aí eu trago a questão de um desenho, né, em alto relevo de madeira, e a gente percebe que é a questão marítima. Né? Então esse comércio marítimo é que vai ser a questão muito forte da economia fenícia. Os fenícios dedicavam-se ao artesanato,
chegando a inventar o vidro transparente. Na agricultura, cultivavam olivas e vinhas e se dedicaram especialmente a pesca e ao comércio marítimo. Não desenvolveram grandes atividades agropecuárias, tendo em conta que a região que habitavam era montanhosa e pouco extensa. Então, talvez por isso eles tenham desenvolvido a técnica marítima, né? Ampliaram as técnicas de tingimento de tecidos. Destaca-se o tingimento com a tonalidade púrpura, né? Feita a partir de um molusco. E construíram grandes e importantes navios que permitiram expandir seu comércio. Ergueram portos e viajavam longas distâncias, realizando trocas de mercadoria como madeira de cedro, o vidro, o marfim e corantes, e principalmente uma troca cultural, né? Por onde o povo fenício passava, ele trazia muito isso dos lugares, né? Essa herança cultural, como também compartilhava a sua individualidade, a sua vivência. Como era a política, né? É importante ressaltar que nunca houve um país unificado chamado Fenícia, tal como entendemos hoje. A Fenícia era formada por várias cidades-estados, né? A gente tem umas aqui. E o que quer dizer cidades-estados, professor? Cada uma dessas cidades tinha sua autonomia, né? Ela era governada e tinha leis, né, características sociais um pouco diferentes. Quando a gente pensa no povo fenício, a gente pensa numa região. O poder político se baseava nas rotas marítimas e estava nas mãos dos homens que dominavam o mar, né? Esta palavra vem do grego, que significa thalassa, né, mar, e kátia, que seria força e poder. E a cultura, né? A cultura fenícia recebeu influência dos povos que eles comercializavam, feito eu já falei, a ponto de muitos estudiosos identificarem poucos elementos originais. No entanto, destacaram-se na cunhagem de moedas e imprimiram ali os desenhos de seus barcos e mitos. Utilizavam a música e a dança para louvar os deuses em ritmos realizados no campo ou no centro das cidades. Outra característica que a gente traz bem forte do fenício é o alfabeto, né? A maior herança do fenícios que chegou aos nossos dias é o alfabeto. Ao contrário de outros povos, como os egípcios e os babilônicos, que elaboraram uma escrita baseada em símbolos, o alfabeto fenício representava os fonemas. Este alfabeto seria a origem da escrita ocidental, que seria a nossa, né? Possuía 22 consoantes e posteriormente os gregos acrescentariam as vogais. Foi criado com o objetivo de facilitar as relações comerciais, de facilitar a comunicação, porque os fenícios comercializavam com vários povos. Então, com certeza, a comunicação era algo que atrapalhava nessa comercialização, nessa negociação de mercadorias, né? Como chega ao fim os fenícios? Quando Ciro II, rei da Pérsia, conquistou a Fenícia, os fenícios fugiram e fundaram Cartago. Ao fim de 3 conflitos pelo domínio do mar Mediterrâneo, durante as guerras púnicas, Roma destrói Cartago e passa a dominar o comércio mediterrâneo. Então, isso aí a gente vai estudar um pouco mais sobre Roma mais à frente, ok? Outra civilização que vamos falar é os hebreus, né? Os hebreus vocês vão conhecer, tenho certeza, pela questão bíblica, né? Na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, fala muito sobre o povo hebreu. O povo hebreu hebraico, também conhecidos como os israelitas ou judeus, fazem parte de uma das mais importantes civilizações da antiguidade, a civilização hebraica. Destacam-se também na civilização antiga os persas e os fenícios, a gente já falou. Aí eu trago algumas imagens, né? A Bíblia traz muita narrativa desse povo. A origem. Esse povo que inicialmente vivia na Mesopotâmia era um povo nômade, né? Não tinha moradia fixa, viviam de um lado para o outro, em busca de solo favorável para a criação do seu gado. Por volta de 2000 a.C., foram para a Palestina, atual Israel, por orientação de Abraão, em busca da terra prometida que seria Canaã, né? Anos depois, em decorrência da seca que atingiu a Palestina, os hebreus foram para o Egito, onde, passado algum tempo, começaram a ser escravizados, sendo libertados da escravidão por Moisés, no conhecido episódio bíblico da travessia do Mar Vermelho, em que Moisés abre a passagem devido ao mar
para que os hebreus fujam, né, da Palestina e fujam dos egípcios. Aí isso é uma passagem bíblica bastante famosa, né? Até já teve filme, novela, né? No Antigo Testamento da Bíblia, há muitos relatos sobre esse povo da antiguidade de origem semita. Veja o trecho, trouxe aqui para vocês um texto de Êxodo, né? Capítulo 14, versículo 21 a 23, que diz assim: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram e entraram atrás dele todos os cavalos de Faraó, os seus carros e seus cavaleiros até no meio do mar. E aí a gente já sabe o que ia acontecer daí por diante. Como era essa economia, né, dos hebreus? Enquanto dedicavam-se à pecuária, o povo hebreu era um povo nômade, né? Mas com o regresso à Palestina passou a se dedicar à agricultura, ao artesanato e ao comércio, se tornando assim um povo sedentário. Quando a gente fala de povo sedentário é quando ele fixa moradia em um determinado lugar. Religião, né? A gente tem aí a passagem do Mar Vermelho, né? O judaísmo é o nome da religião desse povo. Os hebreus eram monoteístas e cultuavam a Javé. Veja como é diferente. É uma das primeiras civilizações antigas que vai falar sobre uma religião monoteísta, né? Cultuava apenas um Deus. Porque até então a gente falou muito de politeísta, né? Que cultuam vários deuses. A sua religião estava baseada nos 10 mandamentos, escrito por Deus nas tábuas da lei e entregues a Moisés no Monte Sinai. Aí eu trago essas duas imagens, né, para retratar um pouco sobre essas duas passagens. Como era essa organização social, né? A governança do povo hebreu passou por 3 períodos: patriarcas, seguidamente juízes e finalmente reis, né? Quem foram esses patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó. Juízes: Sansão, Otoniel, Gideão e Samuel. Reis: Saul, Davi e Salomão. Personagem bastante conhecido, não é isso? Na questão da Bíblia. Tenho certeza que quando vocês vão aí para o culto, para o catecismo, escuta muito falar sobre esses personagens bíblicos. Após a morte do rei Salomão, e na sequência da revolta do povo contra a desigualdade social, oriunda do pagamento de altos impostos, a Palestina foi dividida em 2 reinos, formando 10 tribos de Israel e por 2 tribos de Judá. Anos mais tarde, os reinos foram conquistados pelos assírios e pelos babilônios. A gente falou sobre os assírios na aula passada, respectivamente. Data dessa altura o cativeiro da Babilônia. Séculos depois, Jerusalém é destruída e os judeus são obrigados a dispersar-se. É a conhecida diáspora judaica. A herança cultural desse povo. Visto que o cristianismo tem origem na religião judaica, a civilização hebraica influenciou largamente a civilização contemporânea. Os hebreus construíram grandes palácios e templos. O maior deles foi o Templo de Jerusalém, que foi destruído pelos romanos, né? Dele sobrando apenas o muro, o qual atualmente é conhecido como o Muro das Lamentações, que compõe o patrimônio mundial da humanidade. A gente vê muito falar sobre os Muros das Lamentações em reportagens, né? Que o mundo todo vai para fazer peregrinações, promessas, né? Aí agora a gente vai chegar ao povo persa, é o terceiro povo que a gente vai falar nessa aula. Os persas construíram uma das mais importantes civilizações da antiguidade. A Pérsia se localizava principalmente no leste da Mesopotâmia, no atual território ocupado pelo Irã, que era chamado de Pérsia até 1935, quando mudou seu nome. O Império Persa. Aí eu trago aqui um mapa, é isso para a gente ter uma ideia. É isso. Os persas se estenderam por um largo território. Dentre as suas conquistas destacam-se a Babilônia, o Egito, né? E vários outros locais. Quem deu início ao Império Persa foi Ciro,
o Grande. Porém, o desenvolvimento da civilização se deu principalmente a Dário o Grande, Dário I. Este foi o responsável por grandes construções, principalmente a Estrada Real, cujo objetivo era manter a hegemonia dos povos conquistados, né? Seguiu-se Dário I, a gente tem vários, né? A gente tem aí Alexandre, né? Que é bem famoso, tem filme. A política persa e o poder soberano. A expansão do povo persa, né, do Império Persa, somente foi possível graças ao empreendedorismo dos imperadores que estiveram no seu poder. Todos os povos conquistados pelo Império Persa tinham de pagar impostos, e a gente sabe que eram altos impostos, mas não eram obrigados a deixar de lado seus costumes e a sua língua, que é uma característica, né? Porque em outros povos, outras civilizações que a gente já estudou aqui, quando se tinha essa dominação, esses costumes e a sua língua também eram uma forma de aniquilar esse povo, era uma forma de matar a herança desse povo. Os persas foram um dos primeiros povos a realizar uma reforma política e administrativa. Era preciso organizar a população que havia sido conquistada. Assim, a reforma administrativa, realizada no governo de Dário, deu origem a satrápias, né? Províncias governadas pelos sátrapas. Eles eram considerados os olhos e os ouvidos do rei, pessoas de confiança encarregadas de vigiar os sátrapas. Desse modo, o sistema político e administrativo da civilização persa possui um nível de complexidade maior em relação às outras sociedades do período. Quer dizer, uma característica organizacional, administrativa, política bem diferente dos outros que a gente viu, né? Principalmente os hebreus, que a gente está vendo nessa aula, e os fenícios. Como seria a economia persa? Os persas viviam da agropecuária, da mineração, do artesanato e dos impostos cobrados aos povos subjugados, né, aos povos conquistados. A construção da Estrada Real propiciou o desenvolvimento do comércio, pois tornou as viagens mais rápidas e seguras. Quer dizer, eles tinham essa ideia de mobilidade, no caso. Né, isso para as distâncias ficaram bem mais perto, bem mais rápida essa circulação e essa comunicação, principalmente para desenvolver o comércio. A fim de poder negociar com todas as regiões de seu vasto império, os persas instituíram uma moeda, o dário. Né? Por quê? Com essa moeda e com a construção da Estrada Real, era bem mais fácil a comercialização, menos complexa. Né? A cultura, a arte e religião persa. Os persas construíram grandes obras arquitetônicas, e seus palácios, além de grandes, eram bastante luxuosos. Os mosaicos e as pinturas retratam os feitos dos imperadores, assim como os deuses. Ainda hoje, a cultura persa é famosa pelos belos tapetes persas, conhecidos em todo o mundo. Né? Seus desenhos elaborados formam um labirinto geográfico, ou com elementos da natureza. O zoroastrismo ou masteísmo é o nome da antiga religião desse povo, que teve origem na fusão das crenças populares e dos povos persas, feito pelo seu fundador, o profeta Zoroastro, né? Daí a origem do nome. Trata de uma religião dualista, ou seja, que acredita no princípio do bem versus o mal. Bem interessante essa, né? Religião bem diferente das outras, né, que a gente tem acostumado a falar aqui nas aulas. E chegamos ao fim de mais uma aula, ok? Lembrando que qualquer dúvida, manda no privado, sugestão, tá certo? Dúvidas, quem não entendeu, se eu tô falando muito rápido, tem que falar um pouco mais devagar, tem que ser menos assunto. Sempre é bom ouvir vocês. Um grande abraço e até mais.